Os anjos são seres espirituais criados para servirem ao Criador, e segundo as crenças judaica cristã, existe uma hierarquia angelical. Se você quer entender como funciona, assiste esse vídeo até o final, e desde já não esquece de curtir e se inscrever no canal e de comentar o que acharam. E vamos para mais um vídeo! Anjo é uma palavra grega, ângelos, e significa mensageiro. Assim sendo, um anjo é uma criatura espiritual que vive no céu, mas que atua como mensageiro entre Deus e os seres humanos. Seguindo o critério tradicional, são 9, os coros ou ordens angelicais. São eles serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídos em 3 hierarquias. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam a se amar, adorar e glorificar a Deus, numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros. Esses que estão na primeira hierarquia são eles, serafins, querubins e tronos. Serafins. O nome seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Querubins. São considerados guardas e mensageiros do mistério divino, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento da sua vocação. Ezequiel 10, versículo 12. Trono divino foi colocado entre os 2 querubins, Êxodo 25, do 8 ao 9 e do 18 ao 19. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Tronos. Acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. A segunda hierarquia são os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelo acontecimento no universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjo: dominações, potestades e virtudes. Dominações. São aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras de exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. A terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando
ou castigando, conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Principados. Os santos anjos deste coro são guias de mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas. Ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias e dioceses, e de conformidade com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores de povos. Daniel 10, versículo 13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos, pelas funções que desempenham. Acredita-se que ele deve estar colocado no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo, e da mesma maneira que Miguel. Através das páginas da Sagrada Escritura, vê-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi Gabriel quem anunciou a Maria que ela estava cheia da graça e tinha sido escolhida pelo Criador. Por outro lado, também Rafael é dominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de um valor incomensurável a cada pessoa. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, não esquece de curtir e se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Valeu, galera! Fui!